fez aula 1, 2, 3, né? Foi uma aula cada semana, né? E aí agora a gente condensou as 2 aulas finais, né? A gente condensou as 2 aulas finais hoje, né? Para evitar mais um encontro. Bom, então o que a gente já tinha observado e mais ou menos trabalhado, exercitado um pouco, era o produto exterior, a questão do dual. E aí fizemos identificações, por exemplo, em 3 dimensões, em 2 dimensões, dos produtos, né, vetorial, do produto escalar, do produto misto, quando a gente tem formas. Né? Formas, por exemplo, formas que são vetores. Então a gente já fez uma associação entre as operações conhecidas com vetores e as formas, né, o produto de forma. Então, para nós, basicamente, a operação que é importante com as formas é o produto exterior, né, que soma as ordens das formas e tem também uma natureza não necessariamente comutativa, vai depender, né, se as formas têm ordem par ou ímpar, quando uma passa pela outra. Depois nós vimos também uma outra propriedade que era a propriedade da dualidade, né? Então, a relação entre P-forma, né? Quer dizer, a dualidade ela estabelece uma relação entre uma P-forma e uma D-P-forma. A gente vê que a dualidade, nesse sentido de equivalência, toda a informação que está aqui é trazida para cá e vice-versa. Apenas a gente muda o caráter do tensor, o ranking do tensor, que é de ordem P, passa a ser D menos P, mas as mesmas componentes simplesmente são redistribuídas. E aí a gente viu também uma propriedade que era, se nós tirarmos o dual de uma P-forma, não necessariamente eu vou obter a mesma P-forma. O dual do dual ele pode ser mais ou menos a P-forma. Então, tem um fatorzinho aqui que é menos 1 elevado a D, que é a dimensão, deixa eu pegar aqui uma relação, acho que é D, P, a relação que dá o produto dual, né? Quer dizer, a P-forma, então vai ter sempre um fator P, e aqui a dimensão P menos P, ou seja, o produto das 2 ordens, né? Quer dizer, P é D menos P. E aí aqui, claro, fica a identidade. Então, o dual do dual pode ser o original, pode ser P, vou botar até P, atuando na P-forma. Então vai ser a P-forma com um sinal mais ou menos, né? Vai depender da ordem da forma e, claro, da dimensão do espaço também. Aqui eu não estou colocando um fator que deveria chamar a atenção aqui nesse livro do tema, mas talvez no livro do Flanders ele coloca quando, se vocês observarem bem, o dual ele envolve o epsilon. Se eu tiver nós estamos fazendo tudo em espaço euclidiano, deveria só chamar a atenção para nós aqui. Nós estamos num espaço euclidiano de 3 dimensões. Se eu tiver num espaço tipo Import, se nós não prestem isso aqui vale sempre espaços euclidianos. Vou botar assim, o espaço euclidiano é D, o espaço euclidiano D-dimensional. Se eu tiver num espaço tipo Minkowski, a métrica é um espaço-tempo que não seja euclidiano, que tem uma métrica com sinais mais e menos, em direções tipo tempo e tipo espaço, então aparece um fator de correção aqui. Se nós tivermos um espaço, vamos colocar aqui, se o espaço é do tipo Minkowski, com D dimensões temporais,
Então, se eu tiver um espaço com 3 dimensões tipo tempo e essas dimensões espaciais, é um espaço tipo Minkowski, né? A dimensão, então, é o número de dimensões tipo tempo mais o número de dimensões tipo espaço. Nós fazemos normalmente, nós associamos a nossa métrica, a nossa convenção é que as dimensões tipo tempo, elas apareçam com um sinal mais na métrica e as dimensões tipo espaço apareçam com um sinal menos na métrica, né? Então, no espaço desse tipo, o determinante da métrica não necessariamente, né, é positivo. A gente pode ter um espaço de Minkowski, né, se eu pegar a matriz, é 1, menos 1, menos 1, menos 1. O determinante da métrica é menos 1. Em outros espaços, se eu tiver um espaço, eu crio um espaço tipo Minkowski, 3-dimensional, uma dimensão tempo e 2 dimensões espaço, o determinante da métrica é mais 1. Então, para levar em conta o sinal do determinante da métrica, então, aparece, então, nesse caso, a relação de dualidade é essa. O dual, se eu tiver um espaço desse tipo, o dual do dual de uma P-forma é igual a menos 1 elevado a P, P menos P, e aqui aparece mais um fatorzinho que a gente pode chamar aqui de psi, e a P-forma. Onde esse psi é igual, é mais, né, quer dizer, ele pode ser mais 1 ou menos 1. Ele vai ser o determinante da métrica, vamos chamar a métrica de eta limite, sobre o módulo do determinante da métrica. Então, no espaço tipo Minkowski, o determinante da métrica é mais ou menos 1. Né? Então, a gente pode até colocar que esse psi aqui, então, vai ser, ele vai ser o sinal do determinante. Esse psi vai ser mais ou menos 1. Esse psi, ele vai ser igual, vamos colocar assim, o sinal do determinante. No espaço tipo Minkowski, a gente tem a métrica eta limite, né? Então ele vai ser mais ou menos 1. Se o sinal for mais 1, entra mais 1. Se o sinal for menos, se a métrica tiver determinante menos 1, né, vai ser, então, isso aí. Mais ou menos 1. Só fazendo essa correção. Aqui no curso eu estou mais envolvido com, a gente está trabalhando mais com o espaço euclidiano, onde a métrica não é a métrica do Minkowski, nós não temos a distinção entre índices embaixo e índices em cima, trabalhando no espaço euclidiano normal. Tá? Quem quiser olhar, no livro do Turing, por exemplo, no livro que eu tinha dado a referência e o Washington conseguiu para nós, o PDF, no livro do Walter Turing, por exemplo, ele leva em conta a métrica. Então, a gente vai estar no espaço tipo Minkowski, que aí tem que abaixar e levantar índice. Mas vamos trabalhar no espaço euclidiano, porque eu estou mais interessado nas operações com forma. Então, isso são as propriedades que nós temos até agora. Então, vamos introduzir agora uma nova operação com as formas, que é a chamada operação de derivada exterior. Qual é o papel da derivada exterior? Então, nós vimos até agora relações algébricas com as formas, que é produto e dualidade. Então, nós vimos que com essas regras ali, a gente é capaz de reproduzir produto escalar, produto vetorial, produto misto e assim vai. Agora, nós estamos querendo chegar ao cálculo diferencial. Então, nós estamos querendo tentar usar a formulação em formas para obter a generalização dos operadores de gradiente rotacional e divergente. O papel da derivada exterior é nós chegarmos à noção de gradiente rotacional e divergência. É isso que a gente vai querer introduzir no cálculo de formas. A derivada exterior, que a gente representa em geral por D, ela cumpre esse papel. E nós vamos definir também um outro operador. Na verdade, vamos colocar assim, a derivada exterior, ela vai estar mais ligada ao gradiente e à divergente. E nós vamos, rotacional, o gradiente ao rotacional. Nós vamos introduzir uma outra operação a partir da derivada exterior, que é a chamada derivada
coderivada. Essa coderivada nós representamos por um delta, e essa coderivada ela vai generalizar a noção de divergência. Então, o papel da derivada exterior é dar o gradiente rotacional, o papel da coderivada é dar a divergência, e tem um outro operador que nós vamos introduzir que vai fazer o papel do Laplaciano, que é o operador de Laplace-Beltrami. Esse operador como é que ele generaliza a noção de Laplaciano. Então, ele vai fazer esse papel para nós. Aí é claro, se o Laplaciano ele é a divergência do gradiente, então a divergência está na coderivada, o gradiente está na derivada exterior. Então o operador de Laplace-Beltrami ele vai envolver a coderivada e a derivada exterior. Ele vai envolver, né? Ele envolve a derivada exterior, ele envolve D e delta. Eu vou querer construir o Laplaciano. Então essas são as três operações importantes que nós vamos fazer com as formas, e com isso a gente está pronto para, por exemplo, escrever as equações de Maxwell, né? Então essa vai ser a ideia. Deixa eu marcar isso aqui. Qual é a vantagem de escrever assim as equações Em termos de fórmulas? Em termos de fórmula? Isso eu coloquei um pouco na primeira aula, mas vamos agora, não tem problema. A ideia é que com as fórmulas diferenciais você consegue compactar muito equações que às vezes são muito complicadas, você consegue compactar usando fórmulas. E aí você consegue ter uma visão mais global das suas equações, você pode eventualmente ver melhor as propriedades de simetria do teu sistema. Por exemplo, nós vamos ver agora com as formas diferenciais, quando a gente chegar no eletromagnetismo, a simetria de Gauge das equações de Maxwell, elas saem muito evidentes. Bateu o olho, a gente vê que não tem como não ter aquela simetria. Porque se a gente escreve as equações de Maxwell de divergente de E, rotacional de E, divergente de B, rotacional de B, a gente tem que fazer a gente tem que ver que eu jogo, aí eu sei quem é E, sei quem é B em função dos potenciais, aí eu tenho que jogar um gradiente tem que jogar uma derivada temporal no potencial eletrostático, jogar um gradiente no potencial vetor. Então a coisa fica meio quebrada, você tem que dividir em componentes. Aqui não, com a forma diferencial, você tem sempre uma forma unívoca de envolver todas as componentes. É muito mais simples o cálculo nesse sentido. Então eu diria que, primeiro, é um efeito simplificador. Mas mais do que isso, você tem um cálculo com as formas diferenciais, você tem um cálculo que o tempo todo ele é independente do sistema de coordenadas. Por exemplo, quando você define o gradiente é um operador genérico, mas num sistema de coordenadas ele tem uma forma, então você passa para coordenadas esféricas, você passa para coordenadas cilíndricas, né, coordenadas hiperbólicas, ele vai mudando de forma. Um cálculo exterior, por exemplo, o cálculo com as formas diferenciais, você faz tudo independentemente, porque o cálculo o tempo todo ele é independente do sistema de coordenadas. No final é que você vai ver o que você pode projetar em coordenadas. Então ele é uma maneira muito assim, independente das coordenadas de você fazer os cálculos. Essa aqui é uma grande vantagem. Esses trabalhos assim, tipo item, grandes trabalhos, chama assim, eles gostam de botar tudo em forma. Tudo em forma, porque as equações ficam muito mais simples. Por exemplo, todo o tratamento assim, das teorias de Young-Mills, dentro de um aspecto mais teórico. Se o cara é fenomenologia, quem faz fenomenologia, quem faz teorias unificadas, modelo padrão, física do modelo padrão, física de neutrinos, todo mundo que usa Young-Mills, né, para aplicar as interações fundamentais, não se coloca formas diferenciadas. A gente coloca os trabalhos mais, vamos dizer, formais, mais assim, teóricos, ou que focam mais no aspecto da física matemática, aí sim, esses trabalhos é tudo sempre redigido em termos de formas. Porque é uma linguagem, já que você criou, que ela simplifica e você está falando com pessoas que já conhecem essa linguagem. Então, ela comunica fácil. Mas, por exemplo, se você na hora de fazer cálculo prático, na hora que você realmente fazer um cálculo,
você tem que sair das formas e ir para a notação usual. Então, quer dizer, você vai fazendo todas as manipulações formais com as formas, e lá no final você tem que botar em coordenadas. Aí você tem que escolher um sistema de coordenadas e abaixar o nível, vamos colocar assim. Então é um pouco isso. Agora, o pessoal que trabalha mais aspectos formais, propriedades gerais, trabalha, vamos dizer, como você colocou, os trabalhos do item. Quando o item discute Young-Mills, quando o item discute teorias de campo topológico, ele faz tudo com formas. Já existe também um pessoal assim, na gravitação que também formula tudo com formas diferenciais. Você pode fazer. Então, é uma questão opcional. Agora, quando você está fazendo um trabalho assim, que você não tem que fazer cálculos explícitos, é sempre bom usar formas. Agora, a forma, vamos dizer, você escrever, o setor simétrico não pode ser escrito em forma. Não, você vai fazer o cálculo, quer dizer, todas as... O que acontece é que nas teorias de Young-Mills, como você vê, nós nunca fazemos recurso ao tensor simétrico. O field strength é antissimétrico, nós temos campos vetoriais, né? Você tem P-formas de gauge também, então as P-formas, nós temos sempre P-formas de gauge. Agora, se a gente colocar no cálculo da gravitação, por exemplo, a métrica, ela é simétrica, a métrica é tensor simétrico. Então, claro que ela não é uma forma, mas a gente sabe que essa também não é a melhor maneira de se tratar o campo gravitacional. Hoje a gente sabe que a melhor maneira de tratar o campo gravitacional é usando a formulação das teorias de gauge. E aí, na formulação das teorias de gauge, você, ao invés de ter como coordenada fundamental, como campo fundamental, a métrica, você usa a Filbine, a tetrada, que se chama tetrada também, e a conexão de spin. E esses objetos são formas. E aí você, com isso, chega na curvatura de Riemann, que também são formas diferenciais, são duas formas. A torção é também, vamos até falar sobre isso hoje, a torção é uma das formas. Então, mesmo na gravitação, quando você faz a formulação dita de Cartan-Einstein, essa formulação já é feita em formas diferenciais. A chamada formulação métrica, que é a teoria original de gravitação, como Einstein formulou, uma métrica G, as equações de Maxwell, já escritas em função da métrica, essa formulação ela não é colocada em formas, porque, obviamente, a métrica é um tensor simétrico. Mas a gente sabe que essa também não é a melhor maneira de escrever a gravitação, ela é limitada na descrição da gravitação. Se a gravitação é mais geral do que aquilo. Então, por exemplo, se você coloca matéria fermiônica na gravitação, que é importante, o modelo padrão tem Fermi, você, então, quando coloca Fermi na gravitação, você é obrigado a descrever a gravitação em termos das chamadas Filbines e das conexões de spin. E aí isso tudo é forma de conexão. Você pode, eu vou até mostrar no final, porque como a gente fez o curso de Young-Mills aqui, a gente quando falou de gravitação, falou das equações de Maurer e Cartan, a equação que dá a torção e a equação que dá a curvatura, depois do eletromagnetismo eu vou retomar rapidamente só para vocês fazerem a conexão. Então, o que é a derivada exterior? Então, a derivada exterior, ela atua dessa maneira. A derivada exterior B de uma P-forma, vou representar a P-forma assim, ela é, por definição, uma P mais 1 forma. Mas como que P mais 1 forma é essa? Então, suponhamos que eu tenho uma P-forma. A minha P-forma seja TP. Eu tenho uma P-forma, vamos especificar. Eu tiro a derivada exterior dela, eu vou obter uma outra forma, que é de ordem P mais 1. Então, a derivada exterior, ela aumenta o ranking da forma de uma unidade. Como e por quê? Então, vamos pegar, o que é uma P-forma? Uma P-forma é um objeto assim, vou pegar a derivada exterior desse objeto aqui, 1 sobre P fatorial. Aí nós temos aqui as componentes do tensor, T, índice I1 até IP. Eu tenho o meu objeto, com P índices antissimetrizados, e aqui eu tenho a base da P-forma, que é o DX I1 exterior, DX IP. Então, eu estou só escrevendo a minha P-forma na base usual das formas, que são os elementos diferenciais das coordenadas tomados com o produto WED, produto antissimetrizado. Então, esse produto aqui é antissimetrizado, esse objeto aqui é um tensor completamente antissimétrico, de rank P, e aí esse P fatorial está aqui para evitar a contagem dupla. Então, o que é a derivada exterior desse objeto? A derivada exterior desse objeto deve ser uma P mais 1 forma.
como é que essa P mais 1 forma é definida? Então, isso aqui é dado da seguinte maneira. A definição dessa operação aqui, D, atuando nessa P forma, vai ser uma P mais 1 forma, nós vai produzir aqui 1 sobre P mais 1 fatorial. E aí, a definição é dada da seguinte maneira. Nós tiramos a derivada, como isso aqui é uma derivada, a única coisa que depende de x aqui é isso. Então, eu vou tirar uma derivada desse objeto. Então, nós pegamos uma derivada, vamos colocar assim D, por exemplo. Aqui quem bota aqui uma coordenada, sei lá, posso botar aqui um DJ de T e I e P. Então, vou pegar a derivada em relação à coordenada XJ dessa componente desse tensor. E vou, como eu for produzir uma P mais 1 forma, eu vou agregar aqui dXJ. Aí vem para cá. Eu retomo o resto, dx e 1. Então, o que eu fiz na prática? Uma coisa muito simples. Eu tiro a derivada das componentes da forma e crio esse elemento de base aqui, colocando aqui, agregando um dx. Quer dizer, isso aqui agora é uma base, é uma P mais 1 forma de base. Claro, somando em J, está implícito que eu tenho uma soma em J de 1 até D, que é a dimensão do espaço, né? Deixa eu ver só uma vezinha aqui. Quando eu vou me seguir a convenção daqui, não só tem dado mesmo, eu vou deixar assim. Então, vamos pegar um exemplo bem concreto, bem simples. Vamos pegar a derivada exterior de uma zero forma. Uma zero forma, como nós já sabemos, é um escalar. Então, vamos pegar uma zero forma. Então, se eu pegar uma zero forma, eu tenho um escalar. Então, eu vou tirar a derivada exterior de uma zero forma. Então, P é zero. Não tem que P é zero. Então, vai ficar 0 mais 1 fatorial, que é 1. Vou tirar, então, a derivada parcial de φ. Então, eu vou ter que tirar a derivada em relação à coordenada xj de φ. E aí, boto aqui, quando eu tirar essa derivada, eu boto aqui o elemento da diferencial. Acabou. Então, isso aí é uma forma. Criei uma forma. Sim. Quem é a componente dessa forma? É esse objeto PJ, que é a derivada parcial em relação a xj do escalar. Então, como vocês estão vendo, se isso aqui é um escalar, eu estou tirando a derivada em relação às coordenadas. Isso aqui tem um caráter vetorial. Então, a derivada exterior de uma zero forma, no fundo, ela está me dando esse vetor T, que é o gradiente de φ. Então, a derivada exterior de uma zero forma simplesmente te dá o gradiente. Você generalizou para o gradiente, tá bom? Só isso. Vamos tirar agora a derivada exterior de uma 1 forma. A gente vê que vai dar o rotacional. Se eu pegar uma 1 forma, isso em D dimensões. Se eu pegar então uma 1 forma, suponho que eu tenho um dV. Vamos dizer que o meu V, então vamos escrever primeiro a 1 forma. A 1 forma é um vetor. Então, isso aqui vai ser, vamos dizer assim, VI dx. Isso aqui é minha 1 forma. É um vetor expandido nessa base. Vamos tirar essa derivada. Então, a derivada, o que eu faço? É uma 1 forma, vou botar aqui o fator no meio. Aí agora, eu vou tirar a derivada em relação a xj, VI. Aí introduzo agora automaticamente o dxj exterior dx. Então, isso aqui é uma base de 2 formas e eu tenho esse objeto. Isso aqui é antissimétrico. Se isso aqui é antissimétrico, eu tenho que pegar aqui a parte antissimétrica. Então, isso aqui vai me dar 1 meio, parte antissimétrica disso é 1 meio de dj di menos di dj. Então, isso aqui está me dando 1 meio, vou colocar assim, aqui. Esse objeto aqui eu vou chamar de TJI.
dxj, dx. Certo? Então, esse objeto aqui eu sei quem é. Isso aqui é o meu TJ aí, ó. Deixa eu só ver então se vale a pena colocar, deixa eu ver aqui, esse P mais 1 fatorial, porque se eu não colocar, eu fico com. Talvez eu pudesse deixar. Eu tiro, eu vou deixar assim. Quando eu antes simetrizar, eu produzo no meio. Vamos fazer o seguinte. Não, peraí, vamos colocar isso aqui assim. Corrija, vamos seguir essa convenção. Vou botar 1 sobre P fatorial, porque automaticamente, quando eu for fazer a antissimetrização, eu vou mexer nesse fator. Então, vamos definir sem esse meio aqui. Eu pego direto a derivada da forma. O fator meio, ele surge da antissimetrização. Quando eu antissimetrizo, eu sei que esse produto exterior, isso aqui por definição é antissimétrico. Se eu trocar dxj, dxi, é menos dxi, dxj. Então, como isso aqui é antissimétrico, eu vou automaticamente filtrar aqui, só vai contribuir dessa expressão aqui a parte antissimétrica. Então, a parte antissimétrica desse objeto, o meio, dj, di, menos di, dj. Então, eu coloco esse fator meio aqui e defino o meu ponto. Aí, ao antissimetrizar, o meio surgiu. Então, eu separo esse meio aqui, e aí, com esse meio fatorado aqui na frente, dji nada mais é do que dj di menos di dj. Então, obviamente, o que nós temos aqui, isso aqui para nós, são as coordenadas do rotacional. Isso aqui é dx vy menos dy vx. dx dz vx menos dx dz e dy dz menos dz dy. Então são as três, se for em 3 dimensões, se eu tiver em 3 dimensões, o que eu tenho aqui são as três coordenadas, as três componentes, perdão, do rotacional. Então a gente está vendo que a derivada exterior de um vetor, de uma forma, é uma 2 forma. E essa 2 forma, em 3 dimensões, seria o rotacional. Se eu for para outras dimensões, na verdade eu estou generalizando a noção de rotacional para qualquer dimensão. Basta derivar uma forma em d dimensões, que eu tenho o rotacional daquele vetor em d dimensões. É uma 2 forma. Tá certo? Então, antes de fazer a derivada da 2 forma, vamos pegar aqui, só deixa eu apagar isso aqui, vamos ver uma propriedade muito importante da derivada exterior. Por definição, a gente vai ver imediatamente que se eu tirar a derivada exterior da derivada exterior, isso aqui é identicamente zero. Por quê? Porque quando eu tiro a derivada exterior, se eu tenho uma P forma, vamos lembrar que a derivada exterior de uma P forma, como é que nós calculamos? Nós fizemos isso aqui, ó, 1 sobre P fatorial, aí pegamos aqui, derivada em relação à coordenada xj do P e 1 e P. E isso aqui agora nessa base. O elemento de base é dxj, exterior, dx e P. Então isso aqui é a derivada exterior de uma P forma. Quando eu for tirar essa derivada, agora eu vou ter que tirar a derivada. Então isso aqui é o meu, são as componentes dessa P mais 1 forma. Quando eu for tirar essa derivada exterior, então eu vou tirar agora a derivada exterior disso tudo que está aqui. Então eu vou ter 1 sobre P fatorial. Quando eu for tirar essa derivada exterior, eu vou ter que colocar aqui uma derivada kappa disso tudo aqui, na derivada j do T e 1 e P. Eu vou ter que tirar, cada derivada exterior que eu faço, eu tiro a derivada parcial do objeto que está na P forma. Então, se eu tenho uma P forma, a primeira derivada exterior me produz essa derivada. Aí eu ganhei esse novo objeto. Quando eu for tirar a derivada exterior desse objeto todo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar uma nova derivada desse cara e colocar o elemento de a diferencial de coordenada aqui. Vai ficar dxk, dxj, outro elemento eu vou ficar escrevendo. Agora, o produto exterior, por definição, é antissimétrico.
Então, destes casos aqui, se eu trocar o J com o K aqui, esse próximo troca de sinal. Mas essa combinação aqui é simétrica. Isso aqui é simétrico em JK, o KJ. E isso aqui é antissimétrico. Então, por essa questão de uma contração de um objeto, de um tensor de um objeto simétrico, um objeto antissimétrico, isso aqui é identicamente zero. Então, sempre que eu tiver uma P-forma, não importa qual seja a ordem da forma, a derivada exterior é um operador cujo quadrado é zero. Então, uma questão que a gente coloca aqui é a seguinte: se eu pegar a derivada exterior de uma a derivada ao quadrado, a derivada exterior, então, isso aqui é uma propriedade geral. Essa propriedade se chama nilpotência. Nilpotência, que significa que a potência é nula. A potência disso aí é nula. Então, a derivada exterior é nilpotente. O quadrado dela é zero. Em teorias de Gauge, olha só, fazendo uma conexão, quem já estudou um pouco de teoria de N-Gauge, sabe que tem uma formulação chamada um modo de quantizar de teoria de Gauge, que é o formalismo de BRS, BRST. A formulação BRST, isso aqui então está conectado com a formulação BRST, Beck, Fourier, Storar, Chilton, BRST, das teorias de N-Gauge. Só estou chamando a atenção desse fato. A chamada quantização BRST de uma teoria de N-Gauge, ela introduz um operador, que é o operador de BRST, que é nilpotente, que tem a mesma propriedade que a derivada exterior. Então, esse cálculo exterior, ele pode ser transportado para a formulação BRST das teorias de N-Gauge. Só que lá não é uma derivada exterior em si, é um operador, mas é um operador que satisfaz as mesmas propriedades que o operador de BRST, que uma derivada exterior. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque aí isso vai estar associado a uma questão que nós vamos discutir aqui, que é o chamado problema de cohomologia. O estudo das cohomologias de uma variedade, ela passa pela questão da derivada exterior, dessa propriedade. A propriedade é muito importante. O fato da derivada exterior ao quadrado ser igual a zero, você cria no teu cálculo um operador que pode vir a te dar informações muito importantes sobre a estrutura topológica da tua variedade. Então, é mais do que uma propriedade. Aqui, para nós, a gente não está interessado em aceitar propriedades operacionais. Eu quero aplicar isso para fazer cálculo. Então, eu estou fazendo uma coisa bem de cálculo, estou muito preocupado com análise. Mas depois, se a gente vai fazer uma coisa chamada análise em variedade, que é o estudo da convergência, que é o estudo das propriedades topológicas do espaço, então, esse operador está associado a um problema chamado problema de cohomologia. Isso aí, no curso de métodos matemáticos do Tião, ele discute, a questão da cohomologia. Então, esse operador é muito importante lá na frente. Então, vamos fazer uma coisa. Então, só ficou claro que o quadrado dele é zero. Vamos fazer uma outra propriedade aqui. Vamos ver uma outra propriedade aqui interessante que vai ficar claro para vocês. Suponhamos que eu queira tirar a derivada exterior do produto de duas unformas. Então, vamos pegar uma unforma U, produto exterior, por uma unforma V. Suponho que eu quero fazer o produto exterior de duas unformas. Nós já sabemos, produto exterior de duas unformas é uma dois formas. E essa dois formas nada mais é do que o produto vetorial. Vamos tirar essa derivada desse objeto aqui. Vamos ver como é que é isso aqui. Então, primeiro eu tenho que fazer esse produto exterior. Esse produto exterior aqui, nós já sabemos que ele é um meio, nós já fizemos nas aulas passadas, ele é um meio de UI dj menos o J VI dxi dxj. Então, primeiro eu produzi a duas formas, né, que é esse produto exterior. Então, esse produto exterior aqui é uma duas formas. Lembrando só como é que a gente faz. A primeira forma é o I dxi. A segunda forma é dj dxj. O que eu faço? Eu coloco esse dxi, então isso aqui fica o I dj dxi
exterior dxj. Esse objeto aqui é antissimétrico em J, então eu tiro a parte antissimétrica disso. A parte antissimétrica disso é um meio de I VJ menos o JV. Então, essa propriedade, isso aqui fizemos apenas um produto exterior de duas infórmulas. E ganhamos essas duas fórmulas. Beleza. Vamos tirar agora a derivada exterior. O que a derivada exterior faz? Nós já sabemos, então. Bota o meio aqui. Tem um meio aqui. O que essa derivada exterior faz? Ela vai tirar a derivada desse objeto aqui. Ela tira a derivada daquilo que é o coeficiente da base. Então, como já usei IJ, vamos dar uma derivada K. Então, eu vou pegar o meio da derivada K de UI VJ menos o JVI. Aí aqui eu coloco dxk, dxi, dxj. Estou usando passo a passo as definições. Então, agora eu fiz a derivada exterior daquelas duas formas. A derivada exterior, essas duas formas aqui. A derivada exterior disso é pegar a derivada capa disso e colocar um dxk aqui. Agora, essa derivada aqui é a derivada parcial normal. Então ela satisfaz a regra de Leibniz. Então vamos lá. Então isso aqui vai ser o meio de dkI VJ menos mais UI dk VJ. Fazer só uma vez, só porque essa regra a gente vai generalizar. Dk tem um meio na frente. Então esse meio já está fatorando aqui. Então dk, aí regra de lá, dk UI VJ mais UI dk VJ menos dk UJ menos o J dk. E aí a base dxk, dxj, dxi, dxj. Tá? Beleza. Então, se eu agora pegar vamos pegar agora esse elemento aqui, vamos pegar esses dois objetos, esse objeto aqui e esse objeto, vamos juntar esses dois termos agora. Então eu vou ter um meio de dk UI VJ menos dk o JVI. Tá? Dxk, dxi, dxj. Depois, a mesma coisa, não vou nem fazer. Depois, similar com V. Mantendo, claro, o U na frente. Eu vou fazer uma coisa similar com V. Deixa o U livre e aí vamos juntar esses dois termos aqui. O próximo passo seria juntar esse termo com esse termo aqui, que eu não vou estar fazendo. Então, é isso que eu vou estar fazendo, não, que a gente vai entender já o que acontece no primeiro termo. Então, o primeiro termo, ele está me dando. Vamos ver então o que vai dar. Então, quando eu juntar esse termo, vamos ver aqui, esse termo aqui está me dando um meio de DI, o J, tá certo. Se eu vou pegar só o segundo termo, tem um fator 1/2 na frente. Se eu pegar o segundo termo, observem bem o que é o segundo termo. É menos 1/2 de dk do JVI. Estou pegando só o segundo termo, para a gente ver o que acontece. Dxk
dxi, dxj. Isso é só o segundo. Tá? Isso. Vamos ver o que a gente pode fazer para poder. Aquele lá, ó, esse I e J são índices saturados. O K está saturado com K, o J com J, o I com I. Vamos fazer o seguinte: nesse termo aqui, como o J e o I são índices saturados, não custa nada a gente chamar o J de I e o I de J. O I vira J e o J vira I. Só fiz isso, só troquei o nome dos índices. Beleza. Então, esse termo aqui, esse coeficiente já ficou igual a esse. Mas tem uma diferença aqui. Isso aqui, ó, dxk, dxj, produzir isso aqui. Mas, como o produto exterior é antissimétrico, dxj, dxi é menos dxi, dxj. Agora eu vou invocar aqui a anticomutatividade do produto exterior. Essa uniforma exterior, essa uniforma, é menos a segunda vezes a primeira. Então, corrige esse fator menos aqui. Então, o segundo termo, na verdade, é igual ao primeiro. Então, o meio desaparece. Então, esse termo todo, esse primeiro termo todo, ele acaba ficando, ó, esse termo aqui se soma exatamente com esse. Então, o primeiro termo cai o meio. Então, isso tudo aqui vai ficar D, K, UI, VJ, DXK, DXI, DXJ. É o primeiro termo. E agora, o que eu posso fazer? Isso aqui é um coeficiente, isso aqui é um número. Então, isso aqui não tem problema nenhum. Em nenhum momento, nada me impede de trazer esse VJ para cá. Porque isso aqui são as bases de forma. Isso aqui são coisas anticomutativas. Mas essas componentes aqui são meros números. Então, eu posso pegar esse VJ, ele vai passar por aqui, ele vai chegar aqui. Quando o VJ cruzar com o DXJ, VJ DXJ é a uniforma V. Então, esse carinha aqui é um mero número, ele pode passar pelas formas sem problema nenhum. A única coisa que eu não posso passar é, se eu passar essa forma por essa, tem uma troca de sinal. Isso aqui é uma componente, é um número. Então, esse número passa por aqui, chega aqui. Quando ele gruda, quando ele se junta aqui com VJ, DXJ, ele produz a uniforma V. Então, isso aqui sai daqui e aqui eu produzo um V. Agora, o que está aqui, se vocês olharem bem, o que é isso aqui? Isso aqui é justamente a derivada da uniforma U. Se eu pegar a derivada de U, lembrando que U é o I DI, o I DXI, o que é esse termo aqui? É derivada kappa do I dx kappa dxi. Então, o primeiro termo é a derivada exterior de U. Então, ficou a derivada exterior do primeiro, exterior do segundo. Eu estou querendo conduzir vocês e a regra de Leibniz. Então, derivada do primeiro vezes o segundo. Isso é o primeiro termo. Se eu for olhar o segundo termo, vamos agora olhar o segundo termo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi, então, quando nós estamos calculando, depois nós vamos generalizar isso já já, derivada exterior do produto exterior, estou pegando cálculo explícito com forma, só para ficar bem palpável. Então, a derivada exterior do primeiro vezes o segundo. O que nós esperamos pela regra de Leibniz? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então, vamos fazer agora o segundo termo. Vamos nos concentrar agora no segundo termo para ver isso. Isso aqui. Então, o segundo termo, vamos fazer agora, é esse aqui. Isso aqui. Então, ficou o meio de UI dxk, VJ, dxk, dxi. A gente faz isso uma vez só na vida e depois a gente vai usar essas propriedades. Então, depois do segundo termo, menos o meio de UJ
aqui eu tenho um d capa, eu posso trocar I por J. Aqui o I e J são índices saturados. Então, nessa expressão, J vai com J e I vai com I. Então, nada me impede de rechamar o J de I e o I de J. O I de J e o J de I. Vamos lá. Então, já está se assemelhando. Mas, de novo, esse carinha aqui, JI, é menos IJ. Então, eu vou botar aqui I, e aqui boto J, um sinal menos, e aí aqui fica mais. Então, o I e a nossos dois termos se somaram. Então, o fator no meio desapareceu, e sobrou só esse. Agora, esse, o I, ele não tem nenhum problema. Ele pode passar para cá. Então, nós ficamos assim. D, capa, DJ, não estou fazendo nada demais. Estou só botando o I para colar com DXI. DX capa. Aí aqui ficou. Esse I, ele vem para cá e se cola com o DXI. Dá a 1 forma U. E o DXJ está morando. Mas agora, isso é uma forma. Isso é uma forma. Se eu quiser trazer o U cá para trás, eu posso. Eu anticomuto. Uma forma exterior, outra forma, é menos, né? Sabe que o produto exterior, ele é anticomutativo quando tem uma forma ímpar, né? Quando eu trocar essa ordem aqui, seria que esse cara passando por aqui, se isso aqui é uma forma de ordem ímpar, esse cara aqui vai passar. Aqui fator menos 1 elevado a P1 vezes P2. Então, como são duas formas, isso aqui me dá um sinal menos. E aí eu boto DXJ U. O U então ficou aqui atrás. Agora, isso que está aqui, não preciso nem fazer, é a derivada exterior do V. Então, isso aqui ficou menos, vou botar assim, a derivada exterior do V, que é isso que está aqui, exterior U. Mas agora, isso aqui é uma forma, isso aqui é uma duas formas. Quando eu comutar, fizer um produto, trocar a ordem dos fatores, uma forma ímpar, exterior, uma forma par, significa que essa forma aqui é ímpar, então ela tem um dx só. Essa forma é par, ela tem 2 dx, então ele vai passar 2 vezes. Então, quando eu troco a ordem de uma forma ímpar por uma forma par, o sinal não muda. Então, isso aqui é menos U, exterior. Então, a gente chegou a essa relação aqui. Menos U, exterior. O que nós esperávamos era que o sinal fosse mais. A regra de Leibniz me diria derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivada do segundo. Com o cálculo de formas, isso não acontece. Por quê? Porque a derivada exterior, ela tem um caráter de uma forma. Então, quando ela passar, na verdade, por esse cara, ela vai entender que a derivada exterior era isso, era dj, dxj. Eu faço essa operação. Então, a derivada exterior, ela carrega uma forminha intrínseca a ela. Então, isso aqui tem o caráter de uma forma. Quando essa forma passa por uma outra forma, eu ganho um sinal menos. Então, essa é a razão desse sinal menos. Então, quando eu tiver a derivada exterior de uma P-forma, vou botar assim, uma P-forma, por uma Q-forma, digamos assim. Então, a derivada exterior do primeiro é sempre imediata. Então, vai ser a derivada do primeiro, a derivada exterior da P-forma, exterior, produto exterior com a segunda forma. Agora, quando essa derivada passar por essa P-forma para poder atuar aqui e fazer a regra de Leibniz, ela vai entender. A derivada exterior carrega um dx. Então, esse dx aqui vai passar por P dx, porque aqui eu tenho uma forma de ordem P. Então, aqui dentro eu tenho dx1, dx2, dxt. Então, essa forma vai passar P vezes por aqui. Então, ela vai anticomutar P vezes. Então, eu vou produzir um fator aqui que vai ser mais menos 1 elevado a P. Aí, a derivada, a forma P original. E aí, exterior, a derivada da Q. Então, o fator menos 1, ele surge por essa simples razão. O D
a diferencial que a derivada exterior traz, ela vai ter que passar por P diferenciais que estão presentes no TP. Então, ela vai passar por cada uma delas produzindo um fator menos 1. Então, essa é a regra de Leibniz para P-formas, para formas diferenciais. A derivada exterior do produto é a derivada do primeiro, segundo, mais primeiro derivada do segundo, com esse fator de correção, porque devido à álgebra das formas. Então, claro, se isso aqui é uma P-forma, isso aqui é uma Q-forma, isso aqui é uma P mais Q-forma. A derivada exterior introduz um dx, então ela aumenta a forma, a ordem de uma unidade. Então, o total, isso aqui é uma P mais Q mais 1 forma. Então, a derivada de uma P vezes Q a P mais Q. Derivada de P mais Q mais 1. Então, é claro, essa derivada só não vai ser nula se P mais Q mais 1 for menor ou igual a D. Se eu tirar, se por acaso essa soma aqui for maior do que D, automaticamente isso vai dar zero, porque a gente sabe que uma D mais 1 forma é sempre nulo. D mais 1, qualquer forma de ordem maior do que D é zero. Mas o produto exterior automaticamente diz isso para mim. Então, fica claro isso aqui. Uma derivada exterior. Vou marcar isso aqui. Então, essa propriedade é importante para formas em geral. Um pouco vou dar um intervalinho, porque hoje a gente está pretendendo ir até 1 hora. A gente faz agora já 11h30 do intervalo, a gente faz um intervalo de 15 minutos e tem até 1 hora. Então, até menos, até menos de 1 hora. Bom, beleza. Então, a derivada exterior satisfaz essa propriedade. Vamos fazer, então, um exemplo. Vamos pegar, só para a gente ter uma ideia, suponhamos que esteja, para ficar bem claro para nós, bem concreto, vamos dizer que eu esteja em 3 dimensões euclidianas e que eu queira calcular a derivada exterior de uma zero forma vezes uma 1 forma. Então, eu estou dizendo, φ é um escalar, V é um vetor. Uma zero forma, uma 1 forma. Então, isso aqui é uma 1 forma. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser derivada do primeiro. Aí, isso aqui é 1 forma. Isso aqui é uma zero forma. A derivada exterior de uma zero forma é 1 forma. Então, fica essa 1 forma exterior V. Isso aqui é uma zero forma, então esse D, quando for atuar no V, ele não vai encontrar nenhum dx aqui, então ele passa batido. Então vai ficar mais φ dφ. Então, está simples, isso é a derivada, né, de uma zero forma por uma forma. Vamos ver o que isso está dando para nós. Então, isso aqui é uma derivada exterior, na verdade, isso aqui, como isso aqui é uma zero forma, isso aqui é uma forma, isso aqui, então no final do dia, isso aqui é um vetor. Então, eu estou tirando a derivada exterior de um vetor. Então, isso aqui deve ser o rotacional. Né? Se eu abrir isso aqui em expressões, né? Isso aqui é uma 1 forma, quer dizer, isso aqui, desculpa, isso aqui vai ser uma 2 formas. Esse objeto aqui vai ser essa. Então, isso aqui para nós é o seguinte: então, esse objetinho que está aqui, isso aqui é φ, VI, dx. Isso é uma forma que está em parênteses. Se eu tirar essa derivada exterior, então, vou ter que fazer isso aqui para mim, então essa derivada exterior, ela vai me bater aqui. Eu vou produzir um dk, um dj, vou colocar assim, de φ, VI, dxj, exterior dx. Isso é o que eu tenho do lado esquerdo. Isso aqui é isso aqui. E a derivada exterior disso aqui é derivar isso aqui em relação a xj, colocar o dxj, usando a regrinha, né, da derivada exterior. Agora, esse termo aqui está claro para mim quem é. Isso aqui é a derivada de um escalar. Então, isso aqui é, vamos dizer, isso aqui é di φ, vamos chamar dj φ, dxj. Exterior, vi, dx. Então, isso aqui, essa aqui é uma forma de φ. E isso aqui é uma forma V. Estou só botando as coisinhas agora no lugar. Isso aqui, então, é φ. Isso aqui é derivada de uma 2 formas, de uma forma. Então, isso aqui é uma 2 formas. Então, nós sabemos. Isso aqui é a derivada de, vamos botar, VI
dxi. Então isso aqui vai ser para nós dj vi dxj. Exterior dxi. Estou usando agora a definição da derivada exterior de uma uniforma. Isso aqui, eu derivo esse objeto e coloco dxj. Então, eu agora identifiquei ambos os lados, né? Então, isso aqui. Opa. Então, nós temos, ó, dxj, dxi, dxj, dxi, dxj, dxi. Mas é claro, esse dxj, dxi é antissimétrico. Então, tem que antissimetrizar. Então, significa que desse lado esquerdo aqui, eu tenho um meio de dj phi vi. Certo? Menos, um meio disso aqui, menos um meio de di phi dj. Isso é o lado esquerdo. O que está na frente disso eu tenho que antissimetrizar. É um meio disso menos um meio dele, trocando i com j. Igual. Agora eu já estou fatorando isso aqui. Eu estou tirando fora isso aqui. Porque isso aqui eu produzi dos dois lados. Ó, dxj, dxi. Então o elemento de base é o mesmo dos dois lados. Então, se dois objetos que têm a mesma base são iguais, quem são iguais são os coeficientes. Estou usando agora a independência linear, né, desses objetos aqui. Mas claro, antes de fazer isso, como isso aqui é antissimétrico, eu tenho que antissimetrizar. Então eu não vou dizer que isso é igual ao resto. Eu tenho que pegar a parte antissimétrica disso que eu escrevi aqui, vai ter que ter a parte antissimétrica disso aqui. Então vai ficar dj phi, um meio também. Então, quando eu botar esse dxj com esse dxi, eu vou ter que antissimetrizar em j. Então é um meio de dj phi vi menos um meio de di phi dj. E aqui eu vou ter que antissimetrizar em j. Vai ficar mais phi, um meio de dj vi menos di dj. Fazendo o cálculo não tem erro, coisa automaticamente ela diz para nós. E aí, eu já tenho essa, deixa eu apagar agora, essa relação, está me dizendo, deixa eu apagar isso tudo, não pesar muito. Então, nós estamos fazendo esse cálculo. Então, os meios todos se cancelam, então eu tenho isso aqui, ó, dj phi vi menos, né? Então, isso aqui está me dando o seguinte. Então, isso aqui, o lado esquerdo está me dando dj phi vi mais phi dj vi menos di phi dj menos phi di dj. Lado esquerdo. Lado direito. dj phi vi menos di phi dj mais phi dj escrevi agora, só escrevi, abri onde tinha derivada do produto, só fiz isso, tá? Então, primeiro termo, DI é DJ phi vi, esse termo está certo. Então, DJ phi vi, então esse termo aqui, bate com esse, certo? DI phi DJ bate com esse, tá certo? E depois eu tenho phi DJ vi mais phi di DJ. Então, deixa eu apagar isso aqui. Tá, só, uma coisa que ficou tudo igual. Deixa eu apagar. Então, eu vou do 0 igual a 0. Uma coisa que a gente mostrou que está consistente. Os dois lados têm consistência. Vamos só dar uma interpretação assim agora para isso. Então, tudo bateu. Lado igual ao outro. O que significa isso? Então, nós sabemos que esse objeto aqui, a derivada exterior de uma forma é uma 2 forma.
E essas duas formas, nós tínhamos visto no início da aula de hoje, está associada ao rotacional. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é tirando, né, o rotacional desse escalar vezes esse vetor. Então, assim, basicamente, o que eu devo estar produzindo aqui é isso. Um escalar vezes um vetor, quer dizer, uma zero forma por uma forma, é essa uma forma. E a derivada exterior disso aqui é uma duas formas. Então, essa duas formas aqui, ela está me dando dj. Isso aqui é o gradiente de φ. Isso aqui é o gradiente de φ. E o produto exterior de uma forma por uma outra duas formas me dá o produto vetorial. Então, é o gradiente de φ vetorial V. E aqui vai ficar mais φ rotacional. Então, basicamente, essa expressão, em termos de forma, ela está me generalizando esse resultado aqui. O rotacional de um escalar vezes um vetor é o gradiente do vetor, vetorial vetor, mais o escalar rotacional do vetor. Então, basicamente, é isso. Por exemplo, vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Seria, se eu quiser tirar o rotacional do produto vetorial, nós sabemos lá, aquela expressão, rotacional de U vetorial V, né? Então isso aí dá rotacional de U vetorial V menos U vetorial rotacional de V. Essa expressão aqui, então, essa expressão que nós conhecemos lá no cálculo, né, do cálculo diferencial, vocês podem obter o resultado dessa expressão, deve dar isso aqui. Isso aqui eu acho que está rotacional de U vetorial V menos V menos U vetorial rotacional de V. Vamos dar uma olhadinha se é isso aqui. O rotacional, então, isso aqui é epsilon I J kappa TJ do produto vetorial do V kappa. Então, epsilon kappa do M V. Deve ser isso aqui. Então, eu tenho, isso aqui vai ficar delta de IM, delta de JM, delta de N, delta de JM. O primeiro termo da M vira aí, então fica o e delta de J NA de divergência. O segundo termo fica menos delta de IN e N e o JN, divergência de U. Não estava errado. Isso aqui, essa expressão aqui, isso aqui é U, divergência de V. Isso. Esse epsilon é o outro epsilon. U divergência de V menos divergência de U vezes V. Menos divergência de U. Então, essa expressão aqui, ela está saindo do rotacional de uma das formas, que é o produto. Então, a gente vai sugerir que vocês calcularem isso aqui, a derivada exterior de um exterior. E agora vamos introduzir uma outra operação, que é justamente a coderivada. Então, derivada exterior, aqui vamos colocar, quando eu vou falar da questão do lema de Poincaré, então, as operações básicas, né, com a derivada exterior, são essas aqui. Então, vamos definir agora uma operação que isso aqui é por derivada. Vamos fazer essa aqui aí. Então, beleza. Então, a gente viu que o gradiente e o rotacional. Vamos ver como é que a gente pode
por exemplo, vai aparecer um divergente. Vamos ver como é que esse divergente pode aparecer. Então vamos ver aqui agora, vamos pegar essa operação. Suponhamos, só para a gente ter uma ideia, suponhamos que eu pegue uma uniforme. Pegar uma uniforme, só para a gente ter uma ideia. Pegar uma uniforme U. Vamos tirar, então isso aqui é uma uniforme. Vamos tirar o dual dela. O que é o dual de uma uniforme? Em 3 dimensões. Estou trabalhando em T = 3 sempre para poder a gente ter um pé no chão e entender o que está acontecendo. Então, o dual de uma uniforme em 3 dimensões é uma 2 formas. Quem é essa 2 formas? Então, essa 2 formas que está aqui, ela vai ser 1/2 de epsilon. Mas vou ter que colocar o epsilon aqui para ficar. Então, é uma 2 formas, ela vai ter 1/2 de epsilon assim, n. Né? Para poder definir o dual de formas, a gente pegaria, pega esses dois i's, então vai ficar esse i aqui, o i. Então a gente contrai, né? A gente deixa, é uma 2 formas. Então os índices livres vão ficar aqui com dxn e dxn. Vocês olharem lá a definição do dual de uma p-forma, é 1 sobre d menos p fatorial, então fator 3 menos 1 fatorial, dá 2. E aí a gente coloca o epsilon com os d menos p índices livres e o índice que eu vou saturar com a forma que eu estou querendo tirar o dual. Então isso é o dual dessa uniforme, é essa 2 formas. Vamos tirar agora a derivada exterior disso aqui. A derivada exterior dessa 2 formas. Isso aqui é uma 2 formas. A derivada exterior de uma 2 formas é uma 3 formas. O que eu faço com a derivada exterior? Eu tenho que tirar a derivada, na verdade, desse objeto aqui. Mas esse objeto aqui só tem o i, isso aqui é constante. Então, vai ficar 1/2 do epsilon n i dxj do i. Aí, dxj, dxn, dx. Certo? Então, isso aqui é o dual de uma forma, é essa 2 formas. Aí tira agora a derivada dessa 2 formas. Tira a derivada dessa 2 formas. Usa a regra da derivada. É a derivada disso tudo que está aqui, colocando o dxj. Só que esse tudo aqui é constante, então o derivado só vai atuar no i. Então fica assim. Agora nós já sabemos, estou em 3 dimensões, essa 3 forma aqui, ela vai ser sempre epsilon j mn dx1, dx2, dx3. Então isso aqui é a 3 forma máxima que eu posso escrever em 3 dimensões. E aí, epsilon mni vezes epsilon jmn, nós já sabemos, dá 2 vezes essa contração aqui desse epsilon. Com esse epsilon, dá 2 vezes delta de mj. Então, esse objeto aqui, só estou construindo para vocês verem, e aí agora a gente aperta a definição. Então vamos lá. Como eu escrevo isso? Então eu tenho a derivada exterior do dual dessa uniforma é o 2 cancela com 2, no fundo é a divergência, ó. Vai ficar di o i, ou seja, é a divergência do i, porque o i ficou igual a j. E aí aqui ficou dx1, dx2, dx3. Então isso é uma 3 formas, certo? Isso aqui, eu posso também, se vocês quiserem, né, sabe que a gente pode escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é 1 sobre 3 fatorial, epsilon i, j capa, dxi, exterior, dxj, exterior, dx. Posso escrever isso aqui desse modo. dx1, dx2, dx3 é idêntico a isso aqui.
É só substituir JK, vai dar 6 permutações aqui, todos os 6 termos são iguais, que estão exatamente iguais. Então, isso aqui é uma maneira, só vamos dizer assim, covariante, né? Então, declaro índices, de escrever isso aqui. Se eu fizer essa operação somando em I, JK, eu vou produzir 6 termos. Mas esses 6 termos diferem uns dos outros por permutações, todos se somam no final do dia, vai cancelar os 6 que tem aqui e dá isso. Então, isso aqui é uma identidade. Isso é idêntico a isso. Por que eu coloquei dessa forma? Para poder ficar bem claro o caráter de uma transforma. Simplesmente é uma cosméticazinha. Então, isso aqui, essa transforma aqui é 1 sobre 3 fatorial, epsilon i jk, divergente dxi, dxj, dxk. Agora, quem é o dual de uma transforma? O dual de uma transforma é uma zero forma. Então, se eu tirar agora o dual desse objeto aqui, dual de uma transforma é uma zero forma. Quem é essa zero forma? Eu vou ter que pegar. É uma zero forma que vai ter epsilon. Então, se eu tiver que pegar uma transforma, né, o dual dela, uma transforma é 1 sobre 3 fatorial ti jk, dxi, dxj, dxk. É o que está aqui. Né? 1 sobre 3 fatorial. Só que o meu ti jk é exatamente isso aqui. Epsilon de jk é divergência de U. Isso é o meu ti jk. O dual de uma transforma é uma zero forma. Essa zero forma ela vai ser epsilon i jk contraído com t i jk, né? E aqui eu botei 1 sobre 3 fatorial. Então, na verdade, eu vou estar produzindo, então vai ser, eu vou ter que colocar no lugar desse t jk aquele meu objeto. Né? Então, vou deixa eu ver isso aqui. Então, o dual de uma t forma é uma d menos p forma. Eu boto aqui o fator d menos p fatorial. Nesse caso, d é 3 e p é 3, então está 0 fatorial. Então, vou botar epsilon jk contraído com isso. Isso é a definição de dual de uma transforma. É essa zero forma. Então, simplesmente, a zero forma que eu vou tirar daqui é epsilon i jk vezes essa componente toda aqui. Isso aqui é o meu. Né? Vezes isso aqui. 1 sobre 3 fatorial. Isso aqui é o, perdão, isso aqui é o meu t jk. 1 sobre 3 fatorial. Então vai ficar, aí vai ficar epsilon i jk, divergência de 1. Então, epsilon jk dá justamente 3 fatorial, que dá 6, certo? Então, todo esse esforço foi só para mostrar, convencer vocês de que o que generaliza a divergência, se eu estou em 3 dimensões espaciais, por exemplo, né, com d igual a 3, nós vimos que a divergência do vetor ela é exatamente dada por isso. Então, se eu fizer a divergência desse vetor, ela consiste dessa operação. O dual da derivada exterior do dual de U. Eu pego a forma, tiro o dual. Faço 3 operações. Dual, derivada exterior, dual. Então, essa combinação aqui, dual, derivada exterior, dual, nós chamamos de codiferencial. Então, essa operação aqui que me dá exatamente a divergência. A divergência é o dual, que é a derivada exterior do dual. Isso em 3 dimensões. Se a dimensão não for 3, aí vocês podem, esse exercício vocês podem fazer, entendendo como eu fiz isso aqui, a definição da codiferencial, da coderivada, né, codiferencial ou coderivada, é essa aqui. Se eu estou em D dimensões, tá? A coderivada é definida desse modo. Tem um fator corretivo, menos 1, elevado a m, a d, p mais 1. Esse fator, d vezes p mais 1. Aí vamos ter derivada exterior. Então, se eu estou em 3 dimensões, d igual a 3. E se eu tenho uma forma, p igual a 1, dá 6. Por isso que não apareceu esse sinal menos 1. Então, em 3 dimensões, coincide
da codiferencial, da coderivada, ser exatamente esse objeto aqui, essas três operações consecutivas, darem exatamente a divergência de um vetor. Mas se eu tiver numa dimensão D, nem sempre, né, a contração do zero dá 1, pode dar menos 1. Então eu tenho esse fator corretivo. Por exemplo, se eu estou em duas dimensões, e se eu pego, quando eu estou em três dimensões, e eu pego uma duas formas, isso vai ficar 3 vezes 3, vai dar 9, vai dar um fator menos 1. Então o que nós definimos como corpo diferencial ou coderivada é esse objeto, esse fator aqui corretivo, que leva em conta a dimensão do espaço e a ordem da forma, e essas três operações consecutivas. Dual, derivada exterior. Bom, vocês veem que a gente recupera a ordem da... O que é a divergência? A divergência de um objeto é um escalar. A divergência de um vetor, né? É um escalar. Observe então, quando eu tenho uma P-forma, quando eu atuo com dual, eu produzo uma D menos P-forma. O dual de uma P-forma. Aí quando eu jogo a derivada exterior, eu aumento a ordem de uma unidade. Então isso aqui é a derivada exterior do dual. É essa forma aqui. Então, eu tiro o dual, produzo uma D menos P forma. Tiro a derivada exterior, aumento a ordem de uma unidade. Quando eu tirar o dual, vai ser D menos isso tudo. Vai ficar D menos P mais 1. D menos D cancela, menos P com menos P dá P, menos 1. Então, o papel da codiferencial, ela reduz a forma de uma unidade. A derivada exterior acresce uma unidade e a codiferencial reduz de uma unidade. Então, se eu estou em 3 dimensões, eu pego um vetor, é a forma 1. Quando eu tiro a codiferencial dele, dá uma forma 0, que é justamente a divergência. Por isso que a divergência sai daí. Porque a divergência é um escalar. É um número, uma função, um escalar. Então, é uma 0 forma. Então, a derivada exterior, ela leva P formas em P mais 1 formas. E a codiferencial, ela leva uma P forma em uma P menos 1 forma. Então esse é o papel, né, dessas duas operações. Então, eu estou com isso generalizando, então, Dória, essa é uma maneira que a gente diz, porque você pode perguntar, a gente está acostumado a definir gradiente rotacional de divergência em 3 dimensões. Se eu estou agora em 6 dimensões e eu quero saber o que é o gradiente rotacional divergente, eu vou para o cálculo de formas, porque isso aí generaliza esse cálculo para qualquer dimensão. Então, o gradiente é sempre a derivada exterior de uma 0 forma, a derivada exterior é sempre o rotacional e a codiferencial é sempre a divergência. Então, esse é o ciclo de operações. Vou dar algumas propriedades, agora vou dar só algumas propriedades que não adianta ficar demonstrando aqui, porque cada um agora, sabendo como a coisa funciona, pode mostrar rapidamente, ou não rapidamente, mas consegue mostrar. Tem todos os elementos para mostrar, são umas propriedades algébricas simples que ajudam na hora de abrir a expressão. Depois eu faço um exercício. Foi, Dória? Fica parecendo que a coisa, a física, como eu chamar da natureza, ela se procede de uma maneira antissimétrica sempre, né? A física, vamos dizer assim, os objetos antissimétricos em física revelam mais propriedades do que os objetos simétricos. Por quê? A gente pode lembrar bem. Porque em física a gente faz medida. O que a gente quer saber? A gente quer saber o comprimento, a gente quer medir área, a gente quer medir volume. O comprimento é uma diferencial. O elemento de comprimento é um dx, então não forma. O elemento de área, como nós sabemos, quando a gente quer pegar áreas elementares, a gente pega... O que são as áreas elementares? Eu divido em pequenos paralelogramas. O que é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, na verdade, é o módulo do produto vetorial. Então, o elemento de área, quando a gente faz o cálculo, né, que a gente faz o cálculo para estudar o teorema de Stokes, né, que é a integral de superfície de um rotacional. Se eu faço a integral numa superfície S, a divergência, a integral de superfície do rotacional de um vetor, isso aqui, eu pego essa superfície, vejo qual é o circuito que é em volta, no circuito C, tem uma superfície S. Então eu estou calculando o fluxo
do rotacional através dessa superfície S, que essa superfície ela é delimitada por esse elemento, por esse caminho fechado. Então, pelo teorema de Stokes, isso aqui é integral do percurso fechado C do elemento de linha, é a circulação do campo. Então, o fluxo do rotacional é a circulação do campo, teorema de Stokes. Então, o elemento de área, o que é o elemento de área? Então, a gente pega uma superfície e pega os elementos de área, a gente divide em elementos diferenciais, assim, né? Então, o elemento de área é o elemento ortogonal.